Drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de Drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. São 8h40. 40 minutos. Voltamos com o Folha no Ar. Vamos aqui fazer uma embrulhada final, né, no bom sentido, claro, das notícias de hoje. Bom, Arnaldo fica comigo aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho nós temos o Direto da Redação. Já falamos da meningite, né, E no Folha 2 nós temos o lançamento, na primeira página, do Homens de Preto Internacional, MIB, que é uma franquia fantástica, né? Começou alguns bons anos atrás. Hoje no Kinoplex inaugura, cercado de grande expectativa. Esse filme, porque ultimamente nós tivemos aí uns 2 lançamentos do X-Men que não foram grandes sucessos de bilheteria, inclusive fracasso nos Estados Unidos. Acho que o último grande lançamento aí de público acho que foi o filme do Aladdin, né? O Aladdin foi com o Will Smith. Com o Smith. Enfim, agora aí vem mais um filme cercado aí de farta publicidade, né? Vamos ver qual vai ser o resultado disso nas bilheterias. Mas estreia hoje também nos cinemas de Campos. Como você disse, aí já é uma franquia antiga, já é conhecido. Vamos ver qual vai ser o desempenho aí nas bilheterias. Mas, Marco, eu queria voltar aqui para a primeira página da Folha, para a gente fechar aí com algumas informações, voltando para o primeiro caderno. Está aqui na capa: garantia de mais leitos para UTI dos plantadores. Eu vou trazer essa matéria aqui, foi uma matéria que chegou para a gente ontem, né, que após uma reunião do deputado federal Vladimir Garotinho com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ontem, para tratar de demandas de hospitais de Campos, o parlamentar informou que a publicação da portaria para habilitação de leitos de UTI neonatal e da maternidade em gestão de alto risco do Hospital Plantadores de Cana sairá em poucos dias. Então são mais leitos de UTI para atender a população campista e regional, né? A gente tem que lembrar sempre que as nossas unidades de saúde aqui de Campos não atendem só a cidade de Campos, atendem praticamente todo o norte fluminense. Existe até uma coisa, quando eu comecei a cobrir geral aqui em Campos, né, existia uma coisa que Campos ficava com os santos e Macaé com os índios, né? Então Campos fica com São Fidélis, São João da Barra, São Francisco, e Macaé ficava com os índios, Carapebus, Quissamã. Era uma divisão, assim, eu não lembro qual foi a entrevista que eu fiz que alguém da saúde falou isso. Mas é pura verdade também que Campos realmente fica aí com essas cidades aqui do entorno, essas que eu falei. Então, mais leitos de UTI é uma condição melhor de atender toda a população, sobretudo nessa questão de UTI neonatal também, que é uma demanda aí que as cidades da região não têm como atender essa demanda e acaba encaminhando aqui para a rede de saúde de Campos, né? E a gente falando aí nessa questão do deputado Vladimir, que com o secretário, com o ministro da Saúde, eu vou aproveitar para fazer uma correção aqui do que eu falei ontem, com relação à questão lá de Brasília, na questão dos royalties. Eu falei que faltava o prefeito encampar uma luta também nessa questão dos royalties, e na mesma matéria de ontem já estava ali um posicionamento do prefeito Rafael Diniz dizendo que vai lutar junto, justamente com o que eu falei aqui, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para estar aí articulando também essa pressão dos prefeitos daqui da região, sobretudo dos municípios produtores de petróleo, com relação a discussão aí da redistribuição dos royalties de petróleo, que é uma coisa que vai e muito movimentar o cenário político, sobretudo lá em novembro, quando o STF for julgar essa questão. E quando a gente fala de royalties, a gente fala de muito dinheiro, não é pouco dinheiro, né? O D'Artagnan chegou a citar aqui quase 80%, em alguns casos vai chegar a quase 80% das receitas dos municípios.
nós temos o Porto do Açu como uma alternativa a essa dependência dos royalties. Embora o petróleo também esteja presente no Porto do Açu, com a Petrobras iniciando a operação, enfim, com muita coisa aí vindo pela frente. Mas quando a gente fala que o Porto do Açu é uma alternativa, e eu estou fazendo esse gancho para a gente falar do nosso entrevistado de amanhã. Amanhã é uma entrevista super importante. Não que as outras não tenham sido, todas as entrevistas que passam aqui são... Mas a de amanhã ela é muito pontual. É pontual, sobretudo nesse momento que a gente vive economicamente, Isso, porque isso. nós vamos estar recebendo aqui o Caio Cunha, que é Relações Institucionais do Porto do Açu, que trabalha nas Relações Institucionais do Porto do Açu. E com o Caio, eu conheço o Caio há uns 5, 6 anos, mais ou menos, desde que ele veio para cá para atuar no Porto do Açu, né? Na época, acho que eu fazia uma consultoria até para LLX ainda, estava no período de troca de LLX para Prumo. Amanhã eu vou recordar direitinho com o Caio. E o Caio tem um domínio das informações, né? Eu já estive no Porto desde 2011, sei nem incontáveis vezes, devo voltar agora em julho, cada vez que a gente vai a gente se surpreende com algum ponto de crescimento. E o Caio tem um domínio dessas informações, passa isso com uma clareza muito ampla, e amanhã a gente vai estar conversando, falando sobre questão eu acho que de maior interesse para o público campista, sobretudo para o campista e para o sanjoanense, pela proximidade com o terminal portuário, questão de empregabilidade, questão de como conseguir vaga, quantos empregos estão sendo gerados, isso tudo a gente pode conversar com o Caio, que ele tem todos esses dados já memorizados e sempre disponível a passar à imprensa. Então uma entrevista pontual, sobretudo nesse momento que a nossa região vive, desse risco de perder royalties de petróleo, e que o Porto do Açu, que já era aí uma alavanca de desenvolvimento, pode ser um abraço do desesperado como única salvação da nossa região. E importante também, Arnaldo, que o Folha no Ar sempre levanta esses problemas, e nós desde o início falamos da possibilidade de se criar planos B. Sim. Agora, o plano B, ele não nasce de um dia para o outro. Fala, Não, decidimos e amanhã vamos começar a ganhar dinheiro. Não, se a gente for assim. fazer se a gente fizer uma cronologia do Porto do Açu, né, amanhã a gente vai falar com isso com muito mais tranquilidade, é um assunto que o Caio fala quando tem entrevista, principalmente coletiva, e fala que eu sou um expert no Porto. Longe disso, quanto mais na questão de número de mercado internacional, não é nem de longe minha área, mas a implantação do Porto como um cidadão da cidade, eu acompanho desde lá de trás. Eu lembro das campanhas, nas campanhas eleitorais, quando a prefeita Carla Machado se elegeu a primeira vez em 2004, né, eu nem votava ainda, já aparecia vídeos da então governadora Rosinha, à época eram aliadas, falando sobre a questão do Porto do Açu. Não é tudo, e é bom a gente falar, o Açu sempre foi muito sondado para ter um grande empreendimento, e nunca nada dava certo. Quando eu fiz uma consultoria para o Açu, amanhã a gente vai ficar até repetitivo, né? Mas quando eu fiz uma consultoria para o Açu em 2011, junto à população do 5º Distrito, não tinham confiança de que o Porto ia para frente. Porque já falaram que iam fazer isso aqui, e não ia. E muita gente dizia, não tem retorno. Mas quando o Ike teve erros, teve alguns erros, né? Tanto é que saiu dos mais ricos para estar passando o que está passando hoje. Tem essa questão de investigação envolvendo o governador Sérgio Cabral, dos 16 milhões e meio de dólares. Tem várias coisas. Tem a questão de desapropriação, que foi um período muito complicado. Tem muita coisa que não são mil maravilhas, não. Mas, por outro lado, a gente tem que destacar também que economicamente é a salvação da região e não tem volta. Porto do Açu não tem volta. É daí para frente e os investimentos só vão crescendo. Esse parque termoelétrico que está sendo feito aí é uma coisa inimaginável para a nossa região há pouco tempo. Exatamente. E, bom, é isso, Arnaldo. Então ficamos por aqui. Vamos agora direto da redação com a Paula Vigneron.